Olá, pessoal. Aqui é a professora Fabiana. A aula de hoje é sobre câncer de mama e mastectomia. Bem, os slides, pessoal, estão bem detalhados e como até eu optei por colocar um pouco mais de texto nesses slides, até para ter mais informação. Eu acho que eles estão bem autoexplicativos. O que eu vou fazer agora, até para esse vídeo não ficar longo demais, é eu fazer um resumo e um panorama do que eu acho mais importante, embora não, como eu não quero também dizer que não é importante, mas o que eu quero fazer é referenciar melhor o que eu acho muito importante, ok? Aqui então é uma anatomia da mama, bem básica, com duas estruturas principais aqui, os lobos e ductos, que irão desembocar no mamilo. É importante que vocês entendam a diferença desses locais, né? Então, os lobos, essa estrutura mais arredondada, e os ductos, essa espécie de ducto, né? Que é o que vai desembocar ali no mamilo. Então, é importante que vocês saibam, porque alguns tipos de cânceres vão ser nessas regiões. E um deles é até mais frequente, que acontece, então, na região ductal. Aqui os linfonodos mamários, que são extremamente importantes para o contexto da reabilitação, principalmente porque quando há decisão cirúrgica de retirada parcial ou total dos linfonodos axilares, isso impacta diretamente na escolha terapêutica da fisioterapia. Então é importante que vocês saibam essas informações sobre o paciente ou a paciente de vocês. Lembrando que o câncer de mama pode acontecer tanto em mulheres quanto em homens, embora homens sejam bem raros e as mulheres sejam as campeãs de casos. Então aqui, pessoal, é um resumo do INCA sobre câncer de mama, ok? Então ele é muito frequente, existem casos novos acontecendo a cada ano, então 22% de casos novos a mais anualmente, e um dado muito legal, muito bom, que é o bom prognóstico dessa condição caso detectado precocemente. Então é importante que vocês saibam disso também. No Brasil, as nossas taxas são ainda altas porque o câncer de mama ainda é detectado muito tardiamente. Então, a incidência, aqui voltando, a taxa de mortalidade é mais alta em função do diagnóstico tardio, ok? Na população mundial, a gente tem uma sobrevida média após 5 anos de 61%. Isso é ótimo. Então, significa que as mulheres que têm câncer de mama e até os homens, eles têm uma sobrevida após 5 anos de muito alta, né? 61% é muito alto. E é um câncer que é relativamente raro antes dos 35 anos, mas não impossível de acontecer. Ok? Então é muito mais fácil uma mulher acima de 35 ter câncer de mama do que uma mais nova, mas também não é impossível. E isso faz com que a gente também fique atento a queixas das pacientes para não deixar passar uma possibilidade de câncer antes dessa faixa etária. Então, aumento de incidência em países desenvolvidos e em desenvolvimento, enfim, isso são informações para que vocês se familiarizem com as informações no mundo sobre o câncer de mama. Então, aqui, estimativas de novos casos. Então, todo ano, então aqui um exemplo de 2012, existe uma estimativa de 52.680 novos casos mundiais no ano de 2012, por exemplo. Isso aqui foi feito antes, né? Então, cada ano existe um aumento desse número de novos casos. Desses 52 mil, na verdade, não dos 52 mil, né, pessoal? Existe um número de morte médio de 12.098. Então, de todos os casos relatados de câncer de mama. Então, o número de mortes anual de câncer de mama nesse ano de 2008, de 12.098 pessoas. E aí, divisão ali de homens e mulheres. Vamos para os sintomas, então. Alguns sintomas que podem acontecer em pacientes com câncer de mama. Então, alterações na pele que recobre a mama. Qualquer alteração
de abaulamento, retrações, principalmente no mamilo, são importantes de serem avaliadas. O aspecto semelhante a uma casca de laranja, com uma fibrose na região da mama em si, ou inclusive do mamilo, devem ser avaliadas. Secreções de qualquer tipo no mamilo, especialmente se forem unilaterais, também têm que ser avaliadas. Nódulos no seio, acompanhado ou não de dor mamária, também precisam ser avaliados. Nódulos palpáveis na axila, a mesma coisa. Então, não quer dizer que tudo isso seja câncer de mama, porém, são sintomas que também estão no câncer de mama, assim como estão em outras doenças, e aí precisam ser avaliados, ok? Muitas vezes, cistos mamários parecem com pequenos nódulos, só que o cisto ele é uma bolsa que fica com uma quantidade de líquido internamente. Ele é um cistozinho mesmo. E ele, na palpação, ele parece que é um nódulo. Então, tem que se avaliar, tem que fazer exames. E os exames mais usuais são a mamografia e a ecografia mamária. Aqui os tipos de câncer de mama, o mais comum é o carcinoma ductal, nos ductos mamários. E aí aqui, pessoal, duas questões que são importantes. O câncer de mama, ele pode ser in situ ou invasivo. Quando ele for in situ, a gente está dizendo que ele não ultrapassa as primeiras camadas de células dos ductos. Ele é somente nos ductos. A gente chama de invasor ou invasivo quando ele invade os tecidos à sua volta. In situ, ele está situado naquela estrutura, que então, no caso aqui, é o ducto. E ele é invasor quando ele já está invadindo outros tecidos à sua volta, ok? Não é ainda a metástase, ok? A gente está falando de um invasivo que está ampliando a região de origem dele, mas ele ainda não saiu daquela região, ok? Metástase é quando as células cancerígenas saem daquele local e vão para outro, vão para outros órgãos, ok? Essa é a diferença. Aí temos o carcinoma lobular, que ficam nos lóbulos, que são menos comuns do que o ductal e normalmente afetam as duas mamas. O carcinoma inflamatório de câncer, que é raro, mas também acontece, apresenta-se de forma agressiva e compromete toda a mama, deixando vermelha, inchada, quente, como se tivesse com uma grande inflamação e até parecendo também uma infecção da mama, então tem que ser avaliado também. E aí, gente, tem outros tipos de câncer também, enfim, hoje cada vez mais com a terapia, também a terapia genética e a especialidade genética crescendo do jeito que está, se vê exatamente que genes estão relacionados. Então, hoje é uma área que está avançando muito, embora o tratamento ele nem sempre ele vai ser tão eficaz, mas ele é um tratamento que cada vez está tendo mais descobertas, digamos assim. Tem um outro tipo que pega também só o mamilo, que é a doença de Paget, que faz uma erosão no mamilo. Então, qualquer lesão de pele também que aconteça no mamilo deve ser avaliada. Então, é importante que vocês saibam disso. Qualquer alteração que uma paciente de vocês ou um familiar de vocês fale, ou até percebam em vocês mesmos, tem que ser avaliada. A mama é para estar normal, né? Então, tá com uma saliência ou tá com uma coceira, uma lesãozinha, tem que avaliar o que pode ser. Pode não ser nada, e tomara que não. Só que a gente precisa entender que algumas alterações podem ser graves e a gente tem que avaliar o quanto antes. Só que com um pouco de cuidado também para não alarmar aquela pessoa, ok?
Aqui uma questão que é bem importante também. Olha só, pessoal, a gente vai dividir distribuição da mama em 4 quadrantes. Isso é bem importante. O quadrante superior é o que fica acima do mamilo, ok? Então, a gente tem o quadrante superior, que se divide em 2. O quadrante superior externo, que é o que está próximo aqui da axila, e o quadrante superior interno, que está próximo do externo, da região external. Depois a gente tem o quadrante inferior, em que a gente divide quadrante inferior externo e quadrante inferior interno, que também se aproxima aqui do externo. Então, o que a gente tem de distribuição dos cânceres de mama? Isso é bem importante. Acima do mamilo, então, cânceres que pegam a pele do mamilo são em 17%. O quadrante superior externo tem uma distribuição de 50% dos cânceres de mama acontecem nesse quadrante. Isso é bem relevante. Então, gravem isso: 50% dos cânceres de mama serão no quadrante superior externo, 15% serão no quadrante superior interno, 11% serão no quadrante inferior externo e 6% no quadrante inferior interno, ok? Isso é bem importante, porque a gente vai geralmente ter pacientes que ou retiram a mama toda ou retiram unicamente uma região, e isso é importante que a gente saiba aí qual é a taxa de incidência. E aí aqui a segunda questão que eu acho bem importante dessa aula de hoje, que são os fatores de risco do câncer de mama. Então a gente tem os fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles que a gente não modifica, e aqueles que a gente modifica por hábitos de vida, que são os fatores de risco modificáveis. Quem tem algum fator de risco deve ser acompanhado por um médico a partir dos 35 anos, com mamografia de controle. Quem não tem nenhum fator de risco, aí sim pode, enfim, ser avaliado mais tardiamente. Mas, no geral, a partir dos 40 anos já se começam as avaliações. Por quê? 40 anos é um ponto de corte em que quem tem fator de risco modificável ou não modificável fica parelho. Então, a partir de 40 anos é bom já fazer o controle. Bom, vamos lá. Primeira menstruação precoce, antes de 12 anos, é um fator de risco, que a gente não modifica porque isso já aconteceu. Então, menarca é o nome que a gente dá à primeira menstruação. Nunca ter engravidado é um outro fator de risco, ou ter engravidado acima de 30 anos. Fator de risco também, esses dois fatores de risco são não modificáveis, pois já aconteceram. Ok? A não ser que a paciente seja mais nova que isso, que ainda ela pode modificar, mas se passou, ela tem 40 anos, ou vamos colocar 50 anos, e ela nunca engravidou, então ela não tem o fator, ela não tem como modificar esse fator de risco de nunca ter engravidado. E ela ter tido um filho com 35 também não muda o fato de ela ter engravidado com mais de 30, é um fator de risco não modificável. A última menstruação tardiamente, que seria a menopausa tardia, após 50 anos, também é fator de risco não modificável. Doenças benignas na mama, cistos mamários, também, principalmente, pessoal, não que o cisto vá se transformar, porém, muitas vezes o que acontece é que mulheres que fazem muitos cistos podem não visualizar, né, até pelos exames mesmo, algum nódulo maligno que esteja se formando naquela região, porque muitas vezes se banaliza um pouco, é cisto e tal, e aí pode passar um tumor. A terapia de reposição hormonal, se já foi feita, é um fator de risco, mas assim, pessoal, questão de reposição hormonal ainda é um tema controverso, embora se fale que a terapia de reposição hormonal possa induzir ao câncer de mama,
O que as pesquisas evidenciam é que essas mulheres que apresentam câncer de mama e fazem reposição, talvez elas tivessem o câncer de mama e a reposição ela tenha talvez adiantado isso, né? Enfim, então não existe ainda um consenso sobre isso. A questão de hereditariedade, cerca de 10% das famílias que têm câncer de mama, parentes de primeiro grau, por exemplo, mãe, irmã ou filha, antes dos 50 anos, tendem a ter mais chance, enfim, de ter o câncer de mama. Então, isso é um fator não modificável. Câncer de mama em avós, em tias, em primas, que são parentes não diretamente de primeiro grau, mas que têm, enfim, pessoas na família, mulheres na família que tiveram, também tem um pouco mais de risco. Uso abusivo de álcool, aqui considerado com 3 ou mais doses por semana. Vida sedentária e obesidade, esses 3 fatores são fatores de risco modificáveis, porque dizem respeito ao estilo de vida. A gente pode modificar a qualquer momento. Alterações genéticas, então tem a ver com um pouco com a hereditariedade, porém, quando existe alteração genética, nós estamos falando de polimorfismos, de variações, e aí sim a gente também está diante de, às vezes, casos bem específicos. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns casos, como o da Angelina Jolie, que fez a mastectomia radical nas 2 mamas e nos ovários também. Ela retirou os ovários e retirou as mamas. Se eu não me engano, acho que os ovários ela tirou também. Porque ela tem um gene que dá a ela 80% de chance de desenvolver câncer de mama e de ovário. Então, hoje a gente já consegue mapear isso. E aí ela resolveu fazer a retirada preventiva desses órgãos antes dela desenvolver câncer nessas regiões. O uso de pílulas anticoncepcionais não tem comprovação nenhuma, e em alguns casos até se fala que isso seria preventivo, enfim, porém não tem nada comprovado de que é um fator de risco, porém a pílula anticoncepcional está relacionada a alguns riscos de trombose, enfim, que não tem relação, enfim, com o câncer de mama. Porém, como eu falei, é controverso ainda, ok? A prevenção do câncer de mama, então, aí entra a questão de uso de pílulas anticoncepcionais e, enfim, não se sabe, ok? É uma incerteza, até uma observação, ainda não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com o aumento do risco do câncer de mama, mas o que se coloca aqui é que o uso por longo período em idade precoce antes da primeira gravidez poderia, enfim, prevenir, mas também não se tem certeza. E a questão de exposição a radiações ionizantes em idade inferior aos 35 anos, que a mais frequente a mais conhecida é o raio-x. Então, exposição ao raio-x, e aí a gente entra numa outra questão meio polêmica, que é a questão da mamografia, que também é uma exposição, é um raio-x das mamas, e aí a gente sabe que, enfim, é uma radiação mesmo que já está provada que altera o DNA das células e pode estar relacionado ao câncer também, tá? Então, mamografias somente com uma indicação bem específica, nada de sair fazendo também mamografia, porque isso é uma exposição desnecessária. Então, as novas diretrizes já estão mudando em função disso. Evitar a obesidade por meio de dietas equilibradas, prática regular de exercício físico, restringir a ingestão de álcool, prevenção primária não é ainda totalmente possível devido à variação de fatores de risco e as características genéticas que estão envolvidas na etiologia. Então, mesmo que a gente tenha uma prevenção, ainda assim tem mulheres que vão desenvolver câncer de mama, pois tem uma característica genética muito marcante.
e aí ela, enfim, mesmo que ela tenha uma vida saudável, não fume, não beba, faça atividade física, não tenha sobrepeso, se ela tiver uma característica genética bem específica, ela vai desenvolver, ela tem uma grande chance, melhor dizendo, de desenvolver a doença. Cabe aqui, pessoal, um parênteses, que é o seguinte, isso eu aprendi numa disciplina até de câncer em geral e de oncologia, e a questão de estresse. Então a gente sabe hoje que o sistema imunológico ele está muito relacionado à prevenção não, ao controle, né, de células com características anormais. E o que acontece no câncer é que o nosso sistema imunológico deixa passar também alguns mecanismos, né? Algumas alterações celulares de algumas células e ele acaba o nosso sistema imunológico por algumas razões não percebe essas variações, até pelo mecanismo das próprias células cancerígenas, que é um mecanismo inteligente, digamos assim. Então, eles meio que têm uma espécie de camuflagem e aí acaba enganando o nosso sistema imunológico. Bem, é uma conversa que eu adoraria ter com vocês em outros momentos, porque é bem extensa, mas o que eu quero dizer é que o nosso sistema imunológico existe uma média, isso é totalmente sem literatura, tá? O que eu ouvi de pesquisadores que trabalham com essa área já há muito tempo e que o nosso sistema imunológico chega a coibir, né, interromper cerca de 7 fenômenos oncológicos, né, de células em divisão errada que vão levar ao câncer. E o nosso organismo, então, nosso sistema imunológico consegue mais ou menos 7 eventos antes da gente desenvolver o câncer. Então, antes do desenvolvimento do câncer, o nosso sistema imunológico já fez algumas defesas importantes. E hoje se sabe também que um dos fatores de risco que não está listado aqui é a questão de estresse. Então, o estresse físico, emocional, ele prolongado, né? Então, a gente não vamos também falar assim, eu tive um semestre muito cheio, muito estressante. Eu não estou falando desse tipo de estresse, que é um estresse específico, pontual. Eu estou falando de uma pessoa muito estressada por um período de tempo muito prolongado. Aí. Vamos falar de 10 anos, 15 anos. Aquela pessoa que trabalha numa coisa que não gosta e acaba tendo uma rotina de vida muito atribulada, junto com insatisfações pessoais, enfim, e aí a gente está aí diante de uma pessoa que já tem alterações somáticas em função de estresse. E a gente sabe que o sistema imunológico de uma pessoa estressada crônica é igual a de um sistema imunológico de um idoso. E a gente, enfim, eu fico muito preocupada com isso, porque é meio que generalizado no mundo a questão do estresse, né? Então, o quanto a gente realmente entende do que é o estresse e o que a gente entende que é o estresse crônico, porque muitos de vocês estão passando por isso agora, nesse semestre, como em todos os final de semestre. Então, a gente ouve muito isso, eu estou muito estressado, estou muito estressado. A perpetuação desse estresse por muitos anos faz doenças mesmo, ok? E é muito sério isso. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo que é estressado vai ter câncer, ok, gente? Só que um fator agravador ou um fator de fazer com que aconteça mais rápido algo que talvez fosse acontecer, isso sim. Então, a gente pode passar por momentos turbulentos da nossa vida, com várias tarefas se acumulando, e mesmo assim a gente pode lidar com isso de uma maneira menos estressada, ok? É isso que eu acho que é importante de você saber. Aqui é bem importante isso, para que não haja nenhuma confusão.
O autoexame das mamas, pessoal, ele é importante, ok? Porém, contudo, todavia, quando a própria mulher faz a autodetecção de alguma alteração na mama, quando o nódulo está palpável, pessoal, a gente está diante já de um caso um pouco mais avançado. Então, o INCA não estimula o autoexame das mamas, entre aspas aqui, como método isolado de detecção precoce do câncer de mama, pois não é tão precoce assim. Então, a recomendação é que o exame das mamas pela própria mulher faça parte de ações de educação para a saúde que contemplem o conhecimento do próprio corpo. Ou seja, ela não pode deixar de ir ao médico para fazer a avaliação. Ela não pode esperar que só fazer o autoexame vai dizer se tem ou não, ok? Então, o exame das mamas pela própria paciente não substitui o exame físico realizado por profissional de saúde, médico ou enfermeiro, que geralmente são os profissionais que fazem o diagnóstico, que são qualificados para essa atividade. E isso se acontece, pessoal, duas coisas. Existe um aumento do número de biópsias de lesões benignas, porque há uma falsa, às vezes, um falso resultado, né? Então, às vezes, lá tem uma lesão benigna, se detecta e aí já se faz uma biópsia, e o fato da preocupação em cima daquilo também corrobora para ter uma piora dos sintomas. A falsa sensação de segurança nos exames falsamente negativos. Então, ela vai lá, ela se palpa, acha que não tem nada e isso dá uma falsa sensação de segurança, né, numa paciente que às vezes já está com alguma coisa. E o impacto psicológico negativo nos exames falsamente positivos, ok? Então, é importante fazer no final das contas? Sim, é importante. Achou alguma coisa? Corre para o médico, ok? Portanto, em contrapartida, a gente não pode ficar só com esse exame, certo? Então, não é uma substituição do exame físico. Então, não é porque você está se palpando no banho, barará, não é porque você está se palpando e não acha nada que não tenha nada, ok? Então essa é a mensagem. O autoexame é importante desde que a mulher continue fazendo o acompanhamento com o médico ou enfermeiro, juntamente com o exame Papa Nicolau, que avalia já o colo do útero, né? O câncer de colo de útero. Então, as formas mais eficazes são ainda hoje o exame clínico e a mamografia, que é a radiografia da mama, que está aqui, um exemplo. Então, existe uma compressão aqui da mama, tá? Aqui os estádios do câncer de mama, então, tá todo descrito, não tenho nada a acrescentar aqui, até o 4, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, Não, aqui eu não tenho nada. O câncer metastático, ele vai ser o estágio 4, mais avançado. O tratamento, ele depende do tamanho da lesão, da margem de ressecção que vai ser necessária, a variedade histológica do tumor, né, qual é o tipo dele, a característica da imagem e as condições da paciente. O que se faz de tratamento local? Cirurgia, se retira a mama ou se retira o tumor, e a radioterapia, que é local, e o tratamento sistêmico é a quimioterapia e a hormonioterapia, que ela vai fazer uso depois do tratamento inicial. As cirurgias, então, a tumorectomia, que é retirada somente do tumor, sem margens, a quadrantectomia, que é a retirada do tumor com margens, e aí as retiradas, as cirurgias não conservadoras, que aí retiram a mama toda, né? A mastectomia subcutânea, se retira
uma parte, tira toda a glândula mamária, mas ainda se preserva a pele e a areola e a papila, a auréola papilar, areolo, complexo areolo papilar. As cirurgias de mastectomia simples ou a radical modificada, a simples ou total, que seria retirada da mama com pele e o complexo areolo papilar, a radical modificada, que tem a preservação de um ou dois músculos peitorais com linfadenectomia axilar. Então, aqui a gente já vê que tem que retirar um pouco mais. E aí, quando existe o comprometimento dos linfonodos axilares, a gente vai precisar, isso interfere também na reabilitação, a gente tem que saber qual é o tipo de cirurgia que a paciente fez. Embora eu já tenha visto, por exemplo, paciente com quadrantectomia que teve linfedema, ok? Não é só as mastectomias radicais, que são aquelas que, enfim, vão ter um comprometimento de linfedema maior, né? As outras também podem. E aí aqui, então, se identifica, pode-se também identificar o linfonodo sentinela. Então, assim, pode-se preservar os músculos peitorais ou não, ok? Então, depende do tipo de técnica, vai ser preservado os peitorais ou não. E aí, quando se escolhe o linfonodo sentinela, o que se faz? Se faz uma ecografia com contraste para se identificar qual é o primeiro linfonodo que aquele tumor está conectado. E é a partir desse linfonodo que vai ocorrer a metástase. Então, vai sair as células tumorais vão em direção a esse linfonodo. E a partir dele é feita a distribuição para fora, no caso de metástase. Então, quando se precisa retirar os linfonodos, ao invés de se fazer uma retirada completa, que é a linfadenectomia axilar, se faz a retirada do linfonodo sentinela, se verifica se ele tem ou não células tumorais, e aí sim se define retirar ou não, ok? Então é uma técnica menos invasiva. Aqui uma figura bem simples de uma mastectomia, tá? Aqui também uma retração, né? Então a gente vê uma retração de pele. Aqui é uma paciente nossa que fez uma quadrantectomia, tinha um linfedema. Aqui a reconstrução mamilar. Geralmente, e aí se faz o desenho do mamilo com, pode ser com tatuagem ou um enxerto. Tá? Outro exemplo aqui já de reconstrução. O linfedema é o edema patológico naquele membro. Ok, então aqui um linfedema com uma lesão também em braço. Essa aqui é aquela paciente nossa que eu falei antes. Então a mão e o braço bem inchados, tá? Comparado com o outro membro. E é isso, pessoal. Irei dar continuidade à parte de tratamento na próxima semana, ok? Bons estudos e obrigada!